né? Nesse dedo. Inclusive, Elo Perdido, eu fiquei Hum. de te falar isso, mas acho que você não achou porque você dropou o jogo antes de você achar essa área. Mas tem uma. Sabe aquelas portas no Life Peak que você abre com a chave? Portas da Trindade, o Sim, nome? sim. E sempre tem uma roupa lá. Uhum. Tem a última porta da Trindade. Quando você abre ela, tá o cara que liga pra você durante o Lies of P com as charadas. Uhum. E aí você descobre que ele é um robô. E ele é o robô que é o diabo lá do Pluto. É literalmente ele. Ele tá do Ah, mesmo sim. jeito, com a lança no peito, lá preso no lugar. Imaginei, velho. Ele é Não me igualzinho. surpreende, velho. Não me surpreende. Ah, achei legal, já. Sim, Ah, sim. pelo menos este Urasawa reference, estou feliz. Né? É, mas Mas perguntaram fora se o isso, Lies o of P é jogo. bom, velho. É fezes. É, É. exato. Já meti isso aqui já pra linkar com essa. É fezes. Ah, sim, é fezes. É tipo injogável. Não, não é. Não posso falar isso do jogo. Mas, tipo assim, porra, ele tinha tanto potencial esse jogo que ele simplesmente joga pela janela pra, pra lamber as bolas de Hidetaka Miyazaki. Não, e eu tava até vendo, velho. O próprio Bloodborne é mais rápido que esse jogo. É, Você tem pô, mais ele é. movimentação no Bloodborne, velho. Ele Eu é. achei isso Ele é. inacreditável. Ele é. E. Esse jogo. Não. Os 40, não, se você for jogar esse jogo, os 40 minutos iniciais desse jogo vão te deixar louco, vão te deixar muito feliz, achando que é o melhor jogo de todos os tempos. Não o melhor jogo, mas um grande jogo, né? Não, é um jogaço no começo. É. Só que aí, quando você chega na. Após a fábrica do Venini, você vai ver que o jogo abandona toda a estética original e muito bonita que ele fez. Pra virar Daquele mundo, Bloodborne. daquele mundo steampunk, Belle Époque, é, misturado com fábulas do Pinóquio e demais fábulas, né? Uhum. Pra virar nem Bloodborne, né? Pra virar tipo um Dark Souls bizarro, assim. Sim. O Não, jogo vira um é lixo. porque, cara, Um lixo. como eles conseguiram mesclar, fazer um sincretismo foda com todas aquelas estéticas, né? Que tem no meio lá construtivismo russo. E aí tem Inglaterra também no Sim, meio, aí tem França. Tem várias estéticas misturadas, assim, Revolução Industrial sim. também. E conseguiram homenagear bem, você falou, não, isso aí é respeitável, sabe? Isso aí os caras têm uma direção artística, claro, tem uma direção poética. Você encontra a Sofia, né? Tem o Gemini, que é o grilo parlante, que não sei o que. Você encontra as figuras, é tudo recontextualizado. É massa. Aí você. Eu dropei o jogo, ó, pra quem já jogou o jogo. Dropei o jogo e falei, isso aqui já é inadmissível. Pensei em dropar quando chegou naquele arcebispo, né? Que também é uma Sim. Que é gororoba horrível. gigante, horrível, bode Horrível. dos ases feio, horrorosa. Toda aquela área. Aquelas áreas verticalizadas que você tem que ficar andando nas vigas de madeira, tudo horroroso também. E horroroso em tudo, em estética, em design, em gameplay, é tudo horrível, tudo horrível. Mas aí eu dropei quando chegou no boss do pântano, né? O Horrível. monstro do Horrível. pântano, aquilo ali eu olhei para aquilo e falei, velho, eu acho que nem Dark Souls chegou nisso aí, velho. Eu olhei para aquilo e falei, não, não, pera aí, velho. Talvez o Demon Souls tenha algo tão feio, velho, mas nem o Dark Souls, velho. Porra, Não, e ele muito ruim, piora. velho. E ele piora. Eu Andando mais no vi, eu jogo, ele vi vai você jogando o piorando. resto, velho. É paia, velho. É Tem, paia. tem o Simão, tem uma das figuras mais interessantes pra você colocar como antagonista em um jogo, né? E é mais interessante ainda porque eu nunca vi ele sendo colocado como antagonista em nenhuma outra obra, Uhum, fora a vida real, né? Que é Simão Mago, né? O primeiro antipapa, uma das primeiras figuras de anticristo da história, né? sim, E aí o Simão Mago, ele é um vilão lá do jogo, um dos, né? sim. E aí o jogo ele não faz nada com isso. Ele promete, não faz nada. E aí a boss fight com ele vira tipo um Hulk. É horrível esse Um, design, horrível. Não tem nada a ver Péssimo, um, com, não tem nada a ver com o que ele era. um, péssimo. um, um Mr. Hyde, sabe? Ele nem voa. Uma Ele coisa voa. horrível, assim. Não voa, não faz. Ele vira um Nem Hulk, voa. ele vira literalmente um É, ele Hulk. vira Isso é Simão horrível. Esmaga. É. Não. E Porque ele fica batendo em você com a grande clava. É horrível. o poder canônico dele era voar, pô. Sim. Não, e Não, é horrível. assim. Ele é Nossa. tipo o líder dos alquimistas, então tinha muito potencial pra você trabalhar ele, assim. E ele tá, tipo, comungando com a entidade Lovecraftiana, então ele tá Uhum. fazendo uma coisa de muito sinistra e tal, mas o jogo não vai pra lugar nenhum com isso. Porque ele tenta emular o storytelling do Hidetaka Miyazaki, o que é uma decisão do ponto de vista de uma pessoa que cria histórias, que escreve histórias, que eu não consigo entender como é que a pessoa acha isso razoável. Não, não sei. A pessoa de propósito fala assim, não, olha, não vou contar minha história pros meus consumidores, né? Não vou contar a história pra eles. Eles que se deem um trabalho lendo um bocado de item aleatório, sem ter catarse nenhuma, né? Sem ter peso dramático nenhum.
Uhum. e depois faça um vídeo no YouTube pra cada um entender a história, porque eu não vou contar. O jogo faz isso. Porque não dá nem pra. Porque o começo do jogo, quando você vê todas essas coisas, né? Construtivismo russo, Belle Époque, Stalkers, astrologia, a Sofia lá, Uhum. alquimistas, maçonaria, robôs, você entende tudo, né? Você vê Sim. pra onde vai, mais ou menos. Só que depois o jogo tá com foda-se pra isso, porque ele larga a estética, então não tem mais como você entender a história através dessa punjante Do world building, né? esse mundo, esse visual, tal como Bloodborne pode fazer. Nem que, beleza, Bloodborne nem eu nem ela, depois a gente lê os itens lá e não sabe todos os pormenores, as intrigas lá da igreja com a universidade Uhum. e todas as micropolíticas da velha Yarna e da nova Yarna e como isso se deu. A gente não sabe disso, mas a poética e o símbolo da história a gente entendeu. E é na Puramente cara. puramente pela estética do jogo, pelo como o jogo conseguiu passar isso visualmente. Sim. Às vezes sem diálogo nenhum. Na verdade, na maior parte do tempo sem diálogo nenhum, né? Bloodborne é um jogo que não tem fala nenhuma. Tem tipo É. cinco adágios ali que são tipo uns provérbios. Você fala assim um provérbio. Ah, não, entendi exatamente o que é isso, beleza. Aí chega lá, você vê um cardeal, né? Você vê um cardeal da igreja anglicana. Você vê que é cheio de reverência à igreja anglicana também. Quando você vê um cardeal, você fala, pô, massa. Aí você vê que ele tá olhando pro rio, pro lago, assim. Quando você entra em Birkenworth, né? Que é a universidade. Aí você já entende tudo, entendeu? Você já entende tudo. Só de eu falar desses elementos, você já sabe o que eles são. Sim. E o Lies of P, o que acontece? Simão Mago, né? O maior alquimista de todos, tem essa treta toda entre os alquimistas, a maçonaria e o Gepeto, e aí você tem esses homúnculos e os puppets, e os códigos morais, todos os dilemas, e todas essas temáticas, o que acontece? Aí o grande vilão, a grande apoteose lá do grande Simão Mago é o que? A grande alquimia que ele faz é tomar bomba e te É. bater. Que bosta, velho. Quando eu vi RD jogando essa boss fight, eu falei: ah, vai chegar um Simão Mago, né? Deixa eu ver. Aí começa a boss fight ali. Aí ele vira o Hulk, eu falei: não, não é possível que eles fizeram isso. Vamos ver a fase 2, né? A parte 2 ele deve, né, fazer alguma alquimia no mínimo. Ele vira o Hulk 2. Véi, aí não dá. Aí não dá. Horrível. Não dá, não dá. Horrível. Horrível, horrível. E. Não, realmente não tem como defender aí. Mas rapaziada, mandem superchats aí pra gente bater a meta. A gente abrir Sim. Então, o quase lá. precedente. Ó, e o Matheus aí, ó. Salve. Sabe, Salve, Matheus? Matheus. É o suco. Sabe, É o suco. ó, o Reed Wink Knight chegou ali, disse que não sabe como chegou aqui, mas que acha que vai ficar. Qual o assunto? O assunto é videogame, é anime, é mangá, é o que você quiser perguntar aí. E se tiver no nosso conhecimento, a gente responde. Exato. Mas o nosso canal, se você não conhece, né? Eu assumo que você não conhece, já que você não sabe do que se trata nossas discussões. É um canal focado em videogames e principalmente no estudo e debate de sua poética e de seu simbolismo. Então Exatamente. seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mas mandem aí, galera. Faltam só 6 superchats pra gente bater a meta e abrir a piscina aqui, né? Pra vocês se degladiarem sobre qual jogo nós devemos aqui destruir, né? Ou não, depende. Vamos ver, né? Aí vocês vão escolher um É. desses três que a gente vai analisar ao vivo nessa mesma live. E. Não é o shape esotérico, o Simão Mago, né? O maior alquimista de todos. A grande apoteose dele no Lies of P é tomar a bomba e te bater, velho. Não, não tem nenhuma arapuca, não tem nenhuma grande alquimia, não tem nada que reflete o que ele crê. E o que acontece? A grande motivação dele, primeiro que não tem patos nenhum, né? Não tem a Não conexão tem. pessoal dele com nada, né? Tem, nada inflige ele, né? Ele tem um objetivo que é bem filosófico, né? É bem Bleach, né? É o texto nesse sentido, né? Que no Bleach você não tem muito patos, você tem muitas filosofias, né? Você tem muitos ethos e tudo mais. E o que acontece? Ele fala, eu quero ser Deus. E ele vira um bichão. Né? Ó, O vilão, ele entendeu? Ele é um mega gnóstico. Ele quer, tipo, tomar o lugar de Deus, olha só. Tipo, pô, velho. assim. So what, né? E aí? Pô, velho, podia fazer que nem o Aizen fez, né? Não, e o jogo tem muitos problemas. Por exemplo, é um adágio, né, do jogo, né? É lie or die, né? E é o jogo do Pinóquio, né? Então mentir tem uma importância ali, né? Uhum. Mas na verdade não tem tanto assim. Parece que tem, o jogo te ilude achar que tem, né? Porque logo no começo você mente lá pra entrar no hotel, né? Aí você acha, vai ter uma mecânica aqui que eu tenho que mentir, né? Você vai mentir vamos lá, umas 8 vezes ao longo da história, assim. Não, não, é que você não entendeu. A mentira é que a mecânica da mentira funciona. O Pois jogo é. mentiu pra Essa é a você, grande- velho. Entendeu? Exato. É isso que o jogo quis dizer. Exatamente.
Tipo assim, o jogo te dá umas 8 vezes ao longo da história essa opção de mentir ou falar a verdade, né? Não vai Uhum, ter muita. Vai mudar o final, alguma coisa assim, tá ligado? Mas, tipo sim. assim, não é uma mecânica muito interessante, porque o quê? O jogo tá querendo passar que o seu personagem, o Pinóquio, ele tá virando, ele é um ser de lata que ao longo das interações dele com outros seres humanos, ele está adquirindo alma. Esse é um dos pontos do jogo, né? Sim. Que é um ponto profundo, é o ponto, por exemplo, do Ghost in the Shell, né? Que faz isso 1 bilhão de vezes melhor, né? Mas é um Mas, ponto que, pô, mas já é te um ponto, instiga, né? Você já fica, ó, é um tem ponto. livre-arbítrio nesse mundo? E num videogame isso funciona muito bem, porque justamente porque você poderia fazer isso através do diálogo, né? Você vai um roleplay, né? E aí Uhum. você ia tendo diálogos ali com os personagens, você ia mentindo ou não. O problema é que não tem diálogo no jogo, não tem roleplay, porque ele não é um RPG, ele é um jogo de ação. Então não tem roleplay, você não conversa muito com os personagens, você não faz side quest que você tem que conversar com as pessoas, e é a partir disso ter diálogos com ela onde você escolhe se você vai mentir ou não. Sabe? Não tem isso. Se Sim. tivesse isso seria legal, né? Mas não tem. É porque Não tem. muitos jogos hoje em dia padecem do mal de se prenderem à fórmula de AAA genérico. Sim. Então é tipo, ele tem que ser um jogo de ação que tem que ter um X tamanho, né? Ele tem que durar X horas. E ele tem que ter os bosses dessa forma, tem que ter a música épica dessa forma, você tem que ter os designs dessa forma, você tem que ter Bonfire, porque é Dark Souls, e Dark Souls inventou o videogame, e blá 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 blá. Você não poderia, tipo, nem pensar em inventar uma mecânica única, que mudaria a gameplay toda, sabe? Você não pode nem pensar nisso. Você tem que se conformar com certos tenets. Basicamente, o próprio Lies of P, ele cobriu como é o nome lá? A constituição dos puppets, né? O Lies of P ele é um puppet da indústria, né? Que tá lá, Exato. quarta lei, né? Você não pode mentir. O Lies of P caiu nessa, velho. Ele teve que se conformar Sim, mesmo. sim. Teve que se conformar com os alquimistas, velho. Com o grande alquimista Miyazaki, velho. E o Farlon, ele falou aqui, né, muito bem dito, ele falou, mentir é uma característica humana. É uma das coisas que indica que ele é humano. Ou está se tornando humano. Mentir, emoção através da música, rezar, raciocínio lógico, etc. Sim, com certeza. Exatamente. O ser humano, inclusive essa é uma das melhores, se não a melhor frase de Duna, né? Que eu não gosto da obra Duna, mas nessa frase o Frank Herbert mandou muito, né? Que logo no começo tem a cena lá que o Paul Atriz ele tem que enfiar a mão na caixa, né? Sim. Ele tem que fazer o teste pra ver se ele é humano, né? A bruxa vai falar isso, né? Você enfia na mão nessa caixa porque você vai. Vamos testar agora se você é humano. E aí, quando ele enfia a mão na caixa, ele sente uma dor absurda. Ele sente uma dor descomunal. E o teste é se ele vai deixar a mão dele na caixa ou se ele vai tirar. Se ele tirar, ele não é humano. Se ele deixar, ele é humano. Por quê? Porque o ser humano é o único ser, é a única criatura, né? Que diferente dos animais, tem a capacidade de contradizer a si mesmo, né? Sim. Então o ser humano é o único ser que tem capacidade de sentir dor e continuar se sujeitando a essa dor. E não escapar, e escolher não escapar dela. E também ele é o único ser que é capaz de mentir, né? Exatamente. Porque a mentira é a capacidade de contradizer a si mesmo, né? É Então, porque, é porque tem um problema. É o seguinte: só o ser humano consegue se mentir porque justamente só ele fala a verdade. exato. Exatamente. E Exatamente. O animal então, não mente porque ele não diz verdades. o Lies of P, ele é prepotente, né? Porque ele quer fazer esse debate, né? Ele quer trazer esse debate, mas ele não consegue fazer isso. Sim. E só para método de comparação, e eu já falo do Skerber e do José Carlos Novaes Neto, que mandaram superchat, já agradeço, gente bom, mas já falo com vocês, só um segundinho, só para não perder minha linha de raciocínio. Só para comparar com um jogo coreano que também lançou muito perto do Lies of P, que é o Stellar Blade, né, que todo mundo gastou, é o jogo da bunda, né, ah, meu Deus, o jogo só tem bunda, não tem nada. Mas o Stellar Blade propõe-se a ter esse mesmo diálogo e consegue. Sim. Porque a Eve, ela é um robô, e aí ao longo do jogo você vai fazendo missões principais, side quests, e você vai interagindo com as pessoas, e a boneca vai entendendo o que é luto, o que é amizade, o que é música, o que é um relacionamento com outra pessoa. E você vê que a boneca vai entendendo isso, e aos poucos ela vai se tornando humana. Sim. Sim, E você compra isso no jogo, porque o jogo conseguiu fazer você passar por toda essa odisseia com ela, né? sim, Uhum. mas Você tava lá do lado dela em todos é os porque momentos. o Nier Automata tem o mesmo tema também. O Nier Sim, o Automata Nier Automata também, também. Mesma exato. coisa. É só pra comparar, porque o Lies of P é coreano também, né? Sim, sim. É, mas veja bem, olha só que coisa interessante, né? O Lies of P, a direção da narrativa dele é muito contra-intuitiva ao que ele se propõe poeticamente. Por quê? Veja só, o jogo ele quer falar sobre a humanidade, né? Sobre o que é ser humano, sobre o livre-arbítrio, sobre
a criatura e o criador, né? Sobre a criação, sobre a falha, sobre o pecado, né? E você, ao longo do jogo inteiro, não presencia nenhum momento de patos. Você não presencia nenhuma morte trágica de alguém que você começou a se importar com. Você não Não. presencia nenhuma grande traição que faz você se comover. E por consequência o personagem também está comovido, né? O Pinóquio ali. Então você vai jogando o jogo inteiro e você tá passando por um monte de nulidades emocionais. Sim. Então você tá tratando de um assunto que é a humanidade sem você fazer nada que se parece humano na narrativa. Não tem a tragédia humana. Não Que tem. é o que o Nier Automata tem. O Nier, ele é uma grande tragédia. Exato. O Exato. o personagem não tem nem nome, né? Ele não é nem reconhecido como um ser pelos outros, né? Exato. Todo mundo trata. É incrível esses jogos da From Software que eles inventaram esse negócio de o seu personagem ser um NPC, né? Porque o seu personagem não tem agência, o seu personagem ele não tem nome, o seu personagem ele não é Sim. reconhecido pelos outros NPCs, ele é só tipo. Um nome lá, né? Ele é tipo, sei lá, O Tarnished One. o Tarnished, o Hollow One, Uhum. alguma coisa assim. É. Ele é ninguém, tá ligado? É E que isso tipo, aí- até a Odisseu, quando ele dizia que ele era ninguém e por ninguém conheciam os iguais dele, conheciam ele os iguais dele. E Uhum. até naquele momento ele não era ninguém, tá ligado? Sim. Mas o personagem do Dark Souls, de fato, ele é ninguém. E por que o Bloodborne porque- funcionou, né, velho? Olha só. Por que o Bloodborne funcionou? Porque ele é um jogo sobre a inumanidade, né? Sim. Sobre os deuses Lovecraftianos, sobre as Sobre coisas que não deveriam ser, né? A pequenez da humanidade, né? Sim, Diante do cosmos. Então, de fato, você não ser ninguém faz sentido na poética, né? exato. Você É porque um grão de areia no cosmos, né? Então, pô, de fato, você não é ninguém. É que assim, esse tema do personagem ser um ninguém, em parte é porque isso aí já é tradicional de RPG japonês, mas geralmente ali é pra você poder se imaginar como personagem. Porque eles querem que o personagem seja um placeholder pra você. Que isso é tradicional de RPG. Só que provavelmente a origem é essa, só que foi desviado pra essa ideia de que você é um ninguém, né? Sim. Sim. É porque. Isso também no. Hum, É que assim, isso poderia ser bem usado, porque, por exemplo, no Nier Automata também é importante que os personagens não tenham um nome. Porque a ideia é que Sim. eles não têm nome porque eles não são pessoas, eles estão buscando ser, né? Mas até nos nomes de não humano que ele tem, tipo a Chubi, tem Sim, algum to be. elemento poético, né? Tem, to be. Ela está em caminho do ser, né? Sim. Ela está é o verbo to be, né? Que é intraduzível, né? Por isso que em português nas escolas vamos ensinar hoje o verbo to be, porque não tem como traduzir isso, né? Esse negócio to be, né? sim. É o que? Para ser, a ser, tá? Não tem como. Uhum. É to be. Exato. É a caminho do ser, né? Sim.